Eu tô aqui com essa ferramenta incrível da Brasiltec para te apresentar todos os detalhes. É um cortador de trilhos do padrão DIN. Se você monta painel e utiliza trilhos do padrão DIN, então assiste esse vídeo até o final porque eu vou te mostrar todos os detalhes para você avaliar se vale a pena para o seu negócio ou não ter uma ferramenta como essa aqui. Não é uma simples guilhotina de trilho. Ela tem algumas funções aqui, algumas características que buscam aumentar a produtividade. Então, além de você ganhar no conforto e na segurança também de utilizar uma ferramenta fechada como essa aqui, você vai ter mais produtividade, especialmente se você monta painéis iguais ou similares, né? Se você monta vários painéis com o mesmo tamanho de trilho, você vai ganhar muito tempo com esse tipo de ferramenta aqui. Então, vou mostrar todos os detalhes. Dessa maneira aqui, a maneira que você vai guardar a ferramenta, ela fica bem compacta, tem uma alça aqui para segurar o cabo. Deixa eu mostrar mais de perto aqui, aproximar um pouco. Aqui nós temos uma mola super reforçada, né, que vai fazer com que esse cabo aqui, ele sempre fique levantado. E essa é uma das características que vai melhorar a produtividade. Você não vai precisar levantar o cabo e abaixar. A própria mola sempre vai manter ele levantado, então fica mais simples, né, de utilizar. Aqui você encaixa do lado de trás, na verdade você encaixa o trilho. Esse é o lado que sai o trilho para que você possa cortar, né? E no meio dessas duas chapas bem grossas aqui, né, é onde ocorre o corte, aqui é a guilhotina. Reparem a espessura dessas duas chapas, são chapas muito espessas mesmo, para ter muita robustez. Essa chapa aqui também que segura essa estrutura e é onde corre o eixo também aqui do cabo, também é muito grossa. Inclusive parafusos muito reforçados também, reparem na grossura aqui dos parafusos. Então aqui é o lado onde você insere o trilho. Eu já vou demonstrar também como fazer a utilização disso aqui. Aqui embaixo tudo parafusado e com parafusos bem robustos. A própria chapa aqui da estrutura da máquina aqui da ferramenta é muito grossa também. É uma ferramenta aí para a vida toda, né? Cabo, robustez também no cabo, aqui é um cabo espesso. É uma ferramenta muito interessante. Eu vou afastar novamente a câmera aqui para poder demonstrar também a utilização. Antes de demonstrar a utilização, só quero mostrar como que é a régua dela, porque é uma régua diferenciada. Para que você possa... Deixa eu afastar aqui novamente. Para que você possa guardar ela de maneira compacta. Então o que acontece? Nós temos aqui a régua, ela pode ficar guardada de maneira sobreposta ao corpo da ferramenta, mas na hora de utilizar precisa ficar perpendicular, né? Então vejam só, primeiro eu vou soltar aqui essa alça para poder levantar o cabo, ó. Ele levanta sozinho, vai ficar sempre para cima. E para virar aqui a ferramenta, basta levantar um pouco essa régua e girar. Aí ela tem um lugar certo para encaixar, aqui tem outro parafuso igual a esse, só que desse lado de cá, aqui embaixo, né? Olha só. Então ela sempre vai ficar na posição certa. Basta baixar de novo, tem pezinho aqui desse lado, então ela fica bem firme, né? E aqui como que vai acontecer então? Eu vou colocar o trilho do lado de cá. Eu trouxe um trilho perfurado e outro liso, ambos de aço, né? Que são os trilhos mais resistentes. Com certeza se o de aço corta, o de alumínio vai cortar também. Então serve tanto para trilho liso como o perfurado, tanto de aço como o de alumínio. E aí basta inserir aqui desse lado de cá o trilho, né? Ele tem a perfuração no lugar certo aqui para poder inserir o trilho, então você insere aqui. Com a ferramenta levantada, você vai conseguir inserir aqui. E aí basta posicionar a régua, caso você queira, né? Se você tiver o tamanho de cabeça, o corte ele vai acontecer aqui. Então se você quiser mais ou menos, vai montar um painel, de repente não vale a pena ficar medindo, né? Você corta um pouquinho maior e tá tudo certo. Então aqui bastaria cortar. Se eu quero produzir vários painéis, ou se eu quero medir, eu vou utilizar essa régua aqui com batente. E para o lado de dentro, não é onde ocorre o corte, né? Então se você olhar pelo lado de dentro, você precisa somar 2 centímetros, enquanto se você olhar por fora, aí vai ser a medida do corte. Então vamos supor que eu quero exatamente 7 centímetros. Eu vou olhar no 5 aqui, já que tem 2 centímetros o corpo aqui da régua, né? Vou colocar aqui no 5, ele vai somar mais 2 e vai ficar com exatamente 7 centímetros. Aí basta firmar aqui o batente com parafuso. Estando firme, então, eu vou encostar o trilho aqui na régua. Dessa maneira ele vai sair perpendicular. Inclusive, é bem justo aqui a parte onde você insere aqui, a furação onde você insere, justamente para também melhorar essa questão da perpendicularidade. Então, vou posicionei aqui o trilho. E aí basta apertar a alavanca. Tem um came aqui, né? É descentralizado isso aqui justamente para poder empurrar a guilhotina para baixo. E ela desce em ângulo. E como ela desce em ângulo, então o corte fica muito mais suave. É muito mais fácil de fazer esse corte. Então, tirei o trilho daqui. Reparem como ficou perpendicular. Deixa eu botar aqui na minha mão. Olha como fica o corte. Fica muito bom.
Muito bom mesmo, não precisa de acabamento aqui. Não tem partes cortantes. Eventualmente, depois de muitas utilizações, a ferramenta pode ir perdendo o fio. Então, depois de alguns anos, pode ser que comece a aparecer algum tipo de rebarba, mas aí você desparafusa. Como ela é toda parafusada, é muito simples de dar manutenção. Então, você vai tirar essa peça aqui, vai levar numa fiação, ou de repente vai passar uma lixa nela e vai ter a fiação normal de novo. Isso aqui, lógico, eu estou falando para questão de muito tempo de utilização, né? Não é que você vai perder o fio logo no começo. A mensagem que eu quero passar é que é muito fácil de fazer qualquer tipo de manutenção. E assim fica o trilho, então acabamento excelente. Vou fazer também um corte aqui com o trilho perfurado. Basta inserir aqui na ferramenta, encostar no batente, então. E tá cortado. O corte aconteceu desse lado de cá, né? Vamos comparar aqui os dois. Reparem como fica o corte. Fica muito, muito bom. Muito bom o acabamento. Os dois bem perpendiculares, né? Ficou bem reto. Enfim, acabamento muito bom. Praticidade na hora de utilizar. Vou mostrar o detalhe do câmbio aqui que eu falei também. Ó, o eixo, o centro do eixo do giro aqui desse cabo é aqui mais na ponta, né? Então, como ele é redondo aqui na frente, nós temos o deslocamento, então. Deixa eu aproximar aqui da câmera. Nós temos o deslocamento da guilhotina. Deixa eu tirar o batente daqui. E na hora da retirada do trilho, até eu fiz de uma maneira pouco inteligente, né? Esse batente aqui ele gira, então vou fazer mais um corte aqui para poder demonstrar. Vou inserir aqui a ferramenta, o trilho, quer dizer, na ferramenta, né? Vou fazer o corte. E aí eu posso levantar esse batente aqui para poder tirar o trilho. E aí eu continuo para o próximo corte, né? Levanto o batente, tiro o trilho. E aí já poderia fazer o próximo corte. Que eu não vou fazer porque já está no final do trilho, né? Acabou coincidindo quase com o tamanho aqui. Mas reparem no tamanho de todos esses que eu cortei na máquina. Como foi utilizado o batente, então todos eles com o mesmo tamanho. Aqui ficou, peraí. Ó, tá torto aqui, né? Deixa eu ajustar. Precisão do corte, né? Todos eles com o mesmo tamanho, então você acaba por não, principalmente para quem faz seriado, acaba por não desperdiçar trilho. Porque 1 centímetro a mais em cada um, se você for montar 100 painéis, 1 centímetro a mais você tem 1 metro de trilho economizado. Mas não é só isso, né? Fica mais bonito, mais padronizado também quando você tem o mesmo tamanho. Para quem não quer usar o batente também, que vai cortar só no olho, de repente medir aqui, enfim, pode ser olhando só na régua, né? Você não precisa necessariamente utilizar o batente, é só deixar ele para cá ou desparafusar. É muito simples, né? É só um parafuso que tem aqui que segura ele, então dá para tirar esse batente também, se for do seu interesse. E depois, para guardar, você vai fechar aqui o batente novamente, erguer um pouquinho a régua, posicionar no local dela, abaixar aqui o cabo. O próprio batente tem uma parte aqui para caber o cabo, né? Reparem uma meia-lua ali que tem para poder fechar o cabo. E aí, levanta aqui a alça para segurar o cabo fechado. É simples assim. Está guardada a ferramenta, é fácil de montar para utilizar, fácil de desmontar também. Pequena para armazenar, que ela fica comprida, né? Ela fica comprida, mas ela é estreita. Então, uma ferramenta muito bacana aí para quem monta painel e precisa utilizar trilho DIN. Se você gostou dessa ferramenta, se tem interesse nela, acesse o site da Brasiltec, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, para você poder conferir preços e mais características.